Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 22 do livro de Êxodo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a lei entregue a Moisés, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 22. Antes de iniciar o capítulo de hoje, eu vou tirar uma dúvida de um aluno que ele perguntou, né? Então, eu vou tirar essa dúvida também, tá bom? Que é sobre o domingo, né? Ele perguntou se o sábado havia mudado para o domingo e como que funciona, né? A gente teve a aula do sábado, né? Eu falei sobre a lei, né? O que houve, né? Com a lei, com a segunda aliança, né? A aliança da graça, né, com Jesus Cristo, mas ele perguntou sobre o domingo. Então a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Vou tirar essa dúvida sobre a questão do domingo. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 22 do livro de Êxodo. Um aluno havia me mandado a mensagem, né, perguntando sobre o domingo. Ele falou, por que algumas religiões guardam o domingo, né? Algumas ainda guardam o sábado, né? A gente já falou sobre isso, teve uma aula especialmente sobre isso. Então, a gente viu, né? Quem guarda o sábado não tem problema, né? A pessoa guardar o sábado. O que ele não pode é falar que quem não guarda não será salvo porque não guarda o sábado. A gente já falou sobre isso. Eu fundamentei na Bíblia tudo isso, né? A gente já teve uma aula específica para isso. Mas agora eu vou falar com relação ao domingo. O que acontece? A gente vai falar mais sobre isso no Novo Testamento. O que houve? No Novo Testamento, né, após o acontecimento da ressurreição de Cristo, né, começou a propagação do Evangelho de Cristo, né? Então, começou uma perseguição à igreja, né? A igreja de Cristo. Começou uma perseguição ali, a gente lembra, vários mártires, né? Foram mortos ali por conta de Cristo, né? Da propagação do Evangelho de Cristo. Então, houve uma perseguição muito grande. Tudo isso é um fundamento para explicar o domingo, eu vou explicar daqui a pouco. Então, o que acontece? Houve uma perseguição muito grande àqueles que propagavam o evangelho de Cristo, né? Então, houve uma perseguição muito grande. Em um determinado momento da história, havia uma perseguição romana, né? Roma, né, perseguia os cristãos. Então, todo cristão era perseguido pelos romanos, né? Roma ia perseguia quem falava de Cristo. Surge um imperador, né? Chamado Constantino, um imperador de Roma chamado Constantino. E ele percebe que é impossível lutar contra a igreja. Ele fala, não dá mais para o governo lutar contra a igreja é muito forte. Então o que a gente vai fazer? Vamos nos aliar à igreja. Vamos parar de lutar contra a igreja de Cristo e vamos fingir que agora Roma, né, o Estado inteiro, pertence, né, ao cristianismo. Então se cria a igreja romana, né? Então agora o Estado, né, de Roma para de perseguir os cristãos e eles começam a se declarar como cristãos, né? O próprio Estado se declara como que aceita Cristo, né? Reconhece Cristo. Porém eles adequam o Evangelho de Cristo, né? À realidade pagã que eles já seguiam, né? Porque Roma era um local pagão, né? Então eles vão e adequam o Evangelho de Cristo a isso. E durante esse percurso, né, dessa mudança, onde a igreja, né, passa a ser parte do Estado, o Estado passa a ser parte da igreja, passam a ser uma coisa só ali, né? Então, o que eles fazem? Eles decidem mudar o descanso, né? Então, eles estavam ali ainda naquela questão, né, de propagação, né, da palavra de Deus. Então, eles decidem que agora não seria mais o sábado. Como Jesus Cristo ressuscitou no domingo, então eles falam, não, o descanso agora é domingo, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, então o descanso agora é no domingo, porque algo importante aconteceu no domingo. Então agora o dia do Senhor não é mais sábado, mas sim domingo, porque ele ressuscitou no domingo, né? Mas não há nenhum fundamento bíblico nisso, né? Não há nenhum fundamento na palavra de Deus nisso. Realmente foi uma decisão da igreja estatal romana, né? Da igreja do governo romano, né? Essa igreja fundada pelo Estado, pelo governo. Mas isso a gente vai falar com mais detalhes mais à frente, quando a gente for estudar sobre a perseguição da igreja, né? Isso é só no Novo Testamento, né? Depois da ressurreição de Cristo, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então, eu só queria falar sobre isso agora, porque um aluno perguntou, né? Eu esclareci para ele, né? Mas talvez seja dúvida de outra pessoa também, então eu tô falando aqui também, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre o capítulo 22 do livro de Êxodo.
no versículo 1º, a gente vai continuar estudando as leis, né? Então, a gente vai continuar lendo, é como se a gente estivesse aqui, por exemplo, hoje lendo o nosso Código Penal, como se a gente estivesse aqui lendo hoje o nosso Código Civil. São leis, então a gente vai ler leis, né? Só que são leis daquela época, né? Então, é muito interessante a gente estudar as leis daquela época para a gente entender como que eles viviam naquela época. Porque as leis, elas nos indicam muito sobre a história do povo, né? Então, quando surge uma lei nova sobre determinado assunto, sobre determinado direito, é porque aquele direito estava sendo muito afligido, né? Então, a gente consegue ter uma ideia ali do contexto histórico por conta das leis daquele povo. Então, a lei aqui, as leis vão indicar muito pra gente como que eles viviam, como que era a situação ali, né? Então, mas são leis, a gente vai estudar leis. Então, no versículo 1º diz assim, do capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então, o que acontece? Se alguém furtar, né, pegar, não é seu, pegou lá do irmão, né, uma ovelha, pegou lá um boi do irmão, né, roubou lá, né, então ele pegou lá do irmão e ele vender essa ovelha, ou ele matar para comer, né, esse boi, essa ovelha ele matar para comer, então essa pessoa que fez isso vai ter que dar 4 ovelhas no lugar daquela ovelha que ele matou, no lugar daquela ovelha que ele vendeu. Vai ter que dar 5 bois no lugar daquela ovelha daquele boi que ele matou, no lugar daquele boi que ele vendeu, né? Qual que era o intuito dessa lei? Era para que a pessoa não fizesse, né? A pessoa falar, não compensa, né? Então não vou fazer. Foi a mesma coisa que a gente estudou ontem, né? Se eu desfigurar alguém, eu vou ter que ficar desfigurada igual eu desfigurei aquela pessoa. Então eu não vou desfigurar ninguém, porque eu não quero ficar desfigurada, né? Então era esse o intuito. Se eu fizer alguém parar de andar, né? Se eu fizer com que alguém perca os movimentos da perna, eu também teria que perder os movimentos da perna. Então, eu não vou fazer ninguém perder o movimento da perna, porque senão eu também teria que ficar sem os movimentos da perna. Então, era esse o sentido da lei. Então, agora é a mesma coisa. O sentido da lei é para você não furtar, é para você não roubar o que é do irmão. O sentido da lei é para você não pegar o que é do outro, né? Então, se você vai e pega um boi, né? Nessa época, se a pessoa pegasse o boi que era do outro, ele ia e matasse aquele boi, né? A gente vai ver o que acontece se o boi continuar vivo. Se aplica outra punição, né? Aqui a pena é essa, né? Pagar 4 vezes a ovelha que ele matou ou vendeu. E 5 vezes o boi que ele matou ou vendeu. Aqui é no caso de matar ou vender. No caso de ficar vivo, a lei vai falar também o que tem que ser feito mais à frente. Mas aqui se ele vendesse, era isso. Ele tinha que pagar 5 vezes mais o boi que ele matou. Se ele vendesse a ovelha, era 4 vezes mais a ovelha que ele matou. Então, não compensava. Para que eu vou pegar, roubar, furtar a ovelha do vizinho para eu comer, sendo que eu vou ter que pagar 4 ovelhas para ele? Então, não compensa, né? Mesma coisa o boi. Para que eu vou furtar o boi do vizinho para comer ou para vender, sendo que eu vou ter que dar 5 vezes aquilo que eu vendi, né? Então, não compensa. Era isso. O fundamento era dizer que o crime não compensa, roubar não compensa, furtar não compensa. Era esse o sentido. Aí no versículo 2 continua. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Aí no versículo 3 continua. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, o que acontece? Um ladrão entrou na tenda de alguém, né? A gente lembra que aqui a gente está falando de um povo que havia acabado de sair do Egito, né? Então, era um povo que vivia em tendas, vivia no deserto. Então, se eles pegassem no flagra um ladrão à noite na casa deles, eles podiam matar. E se eles matassem, não ia acontecer nada com eles, porque quem estava errado era o ladrão. Não era para estar ali roubando. Então, aqui está dizendo que se alguém pegasse um ladrão na tua casa à noite, você poderia matar. E o sangue daquele que você matou não lhe seria cobrado, porque ele não devia estar ali roubando. Era isso. Porém, no versículo 3 diz, porém, se fosse cedo, já fosse claro, né, tivesse sol, né, fosse claro, tivesse manhã ali, você não poderia matar. Se você matasse, aí você responderia pelo sangue dele, porque você não deveria ter matado ele durante o dia. Por quê? Porque durante o dia funcionava
o julgamento. Então você podia ter pego ele durante o dia e levado ele para os juízes da cidade para ele ser julgado. Então durante o dia você não poderia matá-lo. Você poderia matá-lo à noite. À noite você encontrou à noite na sua casa o ladrão, você poderia ter matado o ladrão à noite, que o sangue dele não seria sobre a sua cabeça. Você não seria responsável pela morte dele. Ele é que estava errado. Mas se fosse durante o dia, tivesse sol, fosse claro, o certo não era você matar aquela pessoa. Você tinha que levar a pessoa para os juízes decidirem sobre ela, e não você matar. Se você matasse, aí você responderia pelo sangue da pessoa. Aí diz aqui que o ladrão sendo pego, né, ele deverá restituir o que ele roubou. Então ele foi pego ali, né, roubando determinada coisa, ele tem que restituir aquilo que ele roubou. Se ele não conseguir restituir o que ele roubou, ele vai ser vendido, né? Então a gente lembra que a gente havia visto na aula de ontem que a pessoa podia se vender como escravo. Então a pessoa estava passando uma dificuldade muito grande, estava precisando de dinheiro, então ela podia se vender como escravo e ia receber um dinheiro pela sua venda, né? Ele estava se vendendo como escravo para trabalhar 6 anos para aquela pessoa. No 7º ano a gente lembra que era o ano do jubileu e ele sairia de graça, né, dessa escravidão. Então esse ladrão que foi pego ali, foi levado para os juízes da cidade, né? Ele foi pego ali em flagrante, né? E ele estava com o objeto do roubo ali na mão, ele restitui o que ele estava roubando e devolve o objeto que estava na mão dele, ele foi pego em flagrante, e ele é conduzido até o juiz da cidade. Então o juiz da cidade vai falar com ele, né? Que ele tem que restituir ali, fazer uma restituição total do que ele roubou, né? Se ele não tiver como pagar tudo que ele roubou, né? Suponhamos que ele vai e quebrou, né? Era alguma coisa assim valiosa, ele foi e quebrou. Então, ele tem que pagar aquilo, quanto aquilo valia que ele quebrou, né? Ele foi pego na botija, mas ele quebrou o que era ali. Então, ele tem que pagar o que ele quebrou. E se ele não tiver dinheiro para arcar e pagar o que ele quebrou, né? O que ele roubou, o que ele furtou ali, o que ele foi pego ali fazendo e ele quebrou, ele fez alguma coisa com aquilo que não pode ser restituída totalmente, então ele teria que pagar uma indenização adicional, então ele tem que se vender. Como ele não tem dinheiro para pagar, o que os juízes fariam? Os juízes venderiam ele como escravo, e o dinheiro que valeria a venda dele como escravo é pego para pagar esse valor que ele está devendo por conta do furto que ele cometeu. E ele fica 6 anos como escravo, porque ele foi vendido como escravo. Então ele é vendido como escravo, o dinheiro da venda dele como escravo é pego para liquidar a dívida dele, se sobrar alguma coisa fica com ele, mas ele fica como escravo. 6 anos, no 7º ano, ano de jubileu, aí ele é libertado, né? Então, no versículo 4 diz: se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, ele deve pagar o dobro, né? Então, a gente lembra, se for achado na tua mão um ser vivo, né? Boi, jumento, vaca, o que for, se for achado na mão dele, ele deve devolver o dobro, porque estava vivo na mão dele. Mas no início desse capítulo a gente lembra que a gente viu, no caso dele ter vendido, ou no caso dele ter matado o animal, aí ele tem que dar 4 vezes aquele animal, se foi uma ovelha, 4 ovelhas no lugar de uma que ele fez isso, e 5 no lugar de boi que ele fez isso. Então, se ele matou 10 bois, ele tem que devolver 50 bois, né? 5 bois por cada cabeça que ele matou. E aqui não, se ele não matou, se o animal ainda estava vivo, ele tem que devolver o dobro daquele animal, né? Então, ele furtou uma ovelha, roubou uma ovelha, e a ovelha foi pega com ele, a ovelha estava viva ainda, então ele tem que, como estava viva ainda a ovelha que ele roubou, ele tem que devolver mais uma, ele tem que devolver o dobro do que ele havia roubado, então ele tem que devolver 2 ovelhas, né? Então, mas se, por exemplo, a ovelha já não está mais viva na mão dele, a ovelha foi morta, ele matou a ovelha ou vendeu a ovelha, ele tem que devolver 4 ovelhas no lugar daquela que ele se desfez, né? Aí no versículo 5 continua: se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. O que acontece? Tem gente que é folgada, né? E esse versículo 5 é isso, é pra gente que é folgada. Tem gente que é folgada, tá lá com o seu animal, você tem as suas terras, você tá com o seu animal ali nas suas terras. Você vai e deixa seu animal sair e comer da plantação do vizinho. Então, tem gente que é folgada, tem gente que fazia isso mesmo, né? Então, imagina, mais de 2 milhões de pessoas ali,
aprendendo a viver ali em sociedade. Então ele podia realmente deixar o animal dele sair e comer da plantação do vizinho. Então isso não é certo, e aqui está dizendo que isso não é certo e que ele teria que indenizar o vizinho, porque o animal é dele, tem que comer da plantação dele, não da plantação do vizinho. O vizinho não tem nada a ver com o animal dele, não é o vizinho que tem que alimentar o animal dele, é ele, né? Então aqui ensina como lidar com essas pessoas folgadas, né? Então tem pessoa folgada mesmo desde esse tempo tinha, então Deus fala realmente que isso não é certo, né? Então ele fala no versículo 5, se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, né? Se você deixar o seu animal sair da sua fazenda, né? Das suas terras, né? E pastar na terra de outra pessoa, né? Ou na vinha de outra pessoa e lá acabar comendo da plantação daquela pessoa ou das uvas daquela pessoa, né? Então você deve pagar para essa pessoa que seu animal comeu na terra dela, né? Para essa pessoa você deve pagar do que você tem de melhor no seu campo. Então, se foi lá na plantação do vizinho e comeu, não importa se comeu do pior do vizinho. O seu animal pode ter saído das suas terras, ter ido para a terra do vizinho e ter comido o estragado que estava no chão. Não interessa, você tem que dar do melhor que você tem para o seu vizinho, porque seu animal não devia ter ido comer lá. Então não importa se ele comeu do melhor ou do pior, mas ele não devia ter ido comer lá, né? Então você teria que restituir com o melhor da sua plantação, o melhor das uvas que você tem nas suas terras. Então você teria que devolver para ele, porque esse animal não tinha que ter saído e ido lá comer no pasto dele, né? Na fazenda do seu irmão. Então no versículo 6 continua: sem romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou o cereal no pé, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Então o que acontece? A pessoa tá lá na terra dela e inventou de fazer uma fogueira. A pessoa acendeu fogo lá, tá fazendo uma fogueira e pegou fogo tudo, né? Ou sei lá, ela tá querendo realmente tacar fogo em uma parte ali da fazenda dela, da terra dela, né? Queimar ali uma parte da grama dela. Só que ela não teve cuidado e aquele fogo passou para a terra do vizinho e acabou com a plantação do vizinho. Então, quem fizesse isso, né, o responsável por ter ateado o fogo, o responsável por ter colocado fogo, responderia, porque passou o fogo que ele iniciou, passou para a plantação do vizinho, passou para a terra do vizinho e prejudicou o vizinho, né? Então é uma lei mesmo, né? Explicando que é errado, não é certo fazer isso. Aí no versículo 7, então, continua: se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro, né? Então, você confiou em deixar suas joias, né? Dinheiro com alguém, né? E essa pessoa falou que ia cuidar das suas joias, ia cuidar do seu dinheiro, e de repente perdeu, furtou, né? Alguém roubou dessa pessoa que estava guardando suas joias. Então, se esse ladrão que roubou essas joias, que estava na confiança dessa pessoa, for pego, né? Ele deve pagar o dobro daquilo que ele havia roubado, né? Então, se a joia valia 10 pratas, né? 10 ciclos de prata, ele deveria devolver 20 ciclos de prata. Então, era isso. Aí no versículo 8 continua: se o ladrão, peraí que eu desci muito aqui. No versículo 8 diz assim: se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, para ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Então o que acontece? Você vai e deixava uma joia sua, um dinheiro seu, na confiança do seu vizinho. Por exemplo, você ia fazer uma viagem longa, né? Ia resolver um negócio, ia fazer uma viagem longa, ia para outra cidade. Então você fala: ó, vizinho, eu vou ter que, desculpa, gente, eu vou ter que me ausentar, vou ter que ficar numa cidade longe, então você guarda para mim meu dinheiro, guarda minhas joias aqui para mim, porque minha casa vai ficar sozinha, porque eu vou ter que sair, né? Resolver negócio ali no Egito, né? Então você fica aqui com minhas coisas. Aí o vizinho ficou lá com as coisas da pessoa, né? Aí quando a pessoa volta, o vizinho fala: olha, desculpa, minha casa foi roubada e levaram seu dinheiro e levaram suas joias, não estão mais comigo, né? Então, se o ladrão for pego, como a gente viu no versículo 7, ele devolve o dobro. Mas e se não for pego o ladrão? Então, o ladrão não foi pego. Então, o que acontece? O dono da casa que foi roubada, que alega que a casa foi roubada, mas o ladrão não foi pego, ninguém viu o ladrão, então ele vai ter que ir para os juízes lá da cidade, né? E ele vai ter que passar por um inquérito ali no juízo. Os juízes vão ficar investigando ali, conversando com ele para ver se descobrem que ele tá mentindo, né? Então, vão ficar pressionando ele, né? Como se fosse o policial, né? O policial ficar pressionando para ver se você tá mentindo, para ver como que você tá agindo. É assim que eles ficavam.
Então eles pressionavam o dono da casa que havia sido roubada para ver se realmente foi roubada a casa ou se ele é que meteu a mão no bem do outro, né? Então, e por último, a gente vai ver que eles faziam o quê, né? Depois do inquérito, eles vendo que não tinha sido, eles faziam a pessoa jurar por Deus que não havia sido ela, né? Então o juramento bastava. Ele jurou por Deus sob pena de maldição sobre si mesmo, né? Então eles faziam dessa forma. Aí no versículo 9 diz assim: em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Então, o que acontece? A pessoa perdeu alguma coisa dela. Ai, perdi uma joia minha. Ai, perdi meu colar. Aí depois de um tempo eu vejo o meu colar no pescoço de uma pessoa. Eu falo, não, esse é o meu colar, é o colar que eu perdi. Então essas duas pessoas vão lá para os juízes da cidade. E os juízes da cidade vão investigar ali para ver realmente de quem é o colar, né? Então é isso que tá falando aqui no versículo 9. Não, vamos ver, porque ela alega que é dela e foi encontrado com você. Se realmente ela estiver certa e o colar era dela e foi encontrado com você, você deve pagar o dobro, porque você roubou dela, ela tá errada. Agora, se você estiver certa e o colar não é o colar dela e ela tá mentindo, ela deve pagar o dobro para você, porque ela tá mentindo também, ela tá com má fé aqui querendo pegar algo que não é dela, né? Ela tá inventando aqui. Então aqui eles deviam investigar, né? Conversar com as partes que estavam ali brigando para ver quem é que estava certa e quem estivesse errado devia pagar o dobro ao outro do que estava alegando que era seu, porque estava alegando que era seu uma coisa que não era, né? Então devia pagar em dobro ali porque estava mentindo. Aí no versículo 10, se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então, no versículo 11, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Então, o que está querendo dizer aqui, né? Você vai e dá para o seu próximo em confiança, né? Assim como a gente viu o exemplo um pouco antes, né? De você deixar com o vizinho joias, dinheiro, né? Objetos. Agora a pessoa vai deixar na confiança do outro animais. Então você pode deixar na confiança do outro animais, rebanho, só que o outro vai responder, porque ele tá ali como um vigia, como um guarda, né? Ele ficou como um depositário daquilo. Então você, o mesmo exemplo que a gente havia dado antes, né? A pessoa foi viajar, ele tinha que fazer um negócio no Egito, né? Então ele vai descer, vai lá pro Egito fazer um negócio e ele ia deixar a casa dele lá sozinha. Para não deixar os animais dele sozinhos, os animais precisavam comer, precisavam, né, pastar, tudo. Então ele fala, ó, vizinho, guarda os meus animais, cuida dos meus animais que eu vou ter que ficar 15 dias fora, né? E quando eu voltar, eu acerto contigo, né? Vejo contigo. Então ele deixou na guarda do vizinho. Então, o que que acontece? Se alguém fizesse isso, deixasse os seus animais na guarda ali da outra pessoa e esses animais que estavam sob o cuidado dessa pessoa morressem ou ficassem aleijados ou fugisse, sumiu, o animal sumiu. E ele falou que o animal fugiu sozinho, né? Sumiu. Aí, sem que ninguém viu o que aconteceu. O animal fugiu mesmo e ninguém viu. Então, não foi um descuido do homem, né? Porque se alguém viu o animal fugindo, é porque o homem não cuidou bem, porque alguém conseguiu ver, então o homem estava descuidando, não teve o seu dever realmente cumprido de cuidado do bem que ele falou que ia cuidar, né? Do animal que ele falou que ia cuidar. Porque outra pessoa viu fugir, então porque ele também não viu, né? Porque ele não cuidou bem. Então, se ninguém viu, é porque realmente ele cuidou bem e foi algo tão bem feito que ninguém viu. Então, realmente o animal fugiu. Aí, nesse caso, o que que faria? Eles iriam para os juízes da cidade e esse homem, né, que estava com esse animal, guardando esse animal, e aconteceu isso com esse animal, né? Esse animal morreu, esse animal ficou aleijado, esse animal fugiu e ninguém viu. Esse homem faria um juramento, juraria por Deus que ele não teve culpa,
que ele não pegou aquele animal, que ele não vendeu aquele animal, que não foi ele que fez nada, não é culpa dele, ele teria que jurar por Deus. E o juramento dele bastaria, e ele não teria que pagar nada para o outro, porque ele não teve culpa. Então, como foi algo assim, realmente, né, se provasse que realmente ele não teve culpa, né, foi algo assim, que realmente não tinha como ter sido descoberto, né, ninguém viu, ninguém percebeu nada, né, não foi um erro, o boi não ficou aleijado por um problema dele, um erro dele, né. Então ele não responderia, porque realmente foi algo que qualquer outra pessoa que estivesse fazendo a função dele também não teria visto, porque ninguém viu. Então, se ninguém viu, porque qualquer outra pessoa no lugar dele também, né, ia ter acontecido a mesma coisa. Então ele não responde. É o prejuízo da pessoa realmente, porque ele não teve culpa. Aí no versículo 12 continua: porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono, né? Então, porém, se foi furtado esse animal, se for comprovado que o animal foi furtado, né? Então, se, por exemplo, alguém viu, né? Ele tá falando, olha, um animal seu se perdeu, mas só que tem uma testemunha dizendo que viu alguém roubando esse animal. Então, o problema foi dele. Ele não guardou direito, porque vieram roubar, e como que ele não viu quando roubaram? Porque ele não cuidou direito. Então, ele não zelou direito do jeito que ele deveria ter zelado. Então, ele tem que pagar, porque foi falta de serviço dele. Ele estava ali para vigiar e não vigiou, né? Então, desempenhou mal a função dele, então ele tem que pagar, porque ele não fez o que ele tinha que fazer, ele foi chamado para fazer aquilo e não fez, né? Não vigiou. Então ele teria que pagar o valor daquele animal que foi furtado. Aí no versículo 13 diz: se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Então, se ele foi destroçado por outro animal, né? Então ele traz o animal destroçado e prova, porque não havia o que fazer. Se um animal destroçou o outro daquela forma, como que ele ia lutar contra o animal? Ele ia ser destroçado também. Era um animal louco, né? Um animal raivoso, uma besta fera, né? Que foi e destruiu o outro animal. Então não tinha como ele defender aquele animal, porque senão ele teria sido morto também por aquele animal que destruiu. Então ele não responde. Ele traz ali as carcaças do animal para provar que uma besta fera veio e destruiu aquele animal. Então não tinha como ele defender aquele animal, então ele não responde. Aí no versículo 14 diz: se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á, né? Então, a pessoa que pediu emprestado, né? O vizinho que tá pedindo emprestado, não é o vizinho que pediu para ele cuidar, né? Ele que tá falando, me empresta seu boi, né? Empresta uma vaca sua para eu tirar leite, né? Então, empresta um animal, ele tá pedindo emprestado o animal, né? Ele pediu o animal emprestado e o dono emprestou o animal para ele, o dono do animal. Só que o animal foi e ficou aleijado, o animal foi e morreu, né? Então, se isso acontecer, se o boi ficar aleijado, o animal ficar aleijado, ou morrer, e o dono do animal que emprestou o animal para essa pessoa não estava presente, ele deve pagar o animal que morreu para essa pessoa, né? Porque ele emprestou para ele. E ele devia ter cuidado com zelo como se fosse dele. Ele pegou emprestado, mas tem que cuidar como se fosse seu, né? Não é porque não é seu que você não vai cuidar. Então ele tinha que ter cuidado. Aí no versículo 15 diz: porém, se o dono desse animal que emprestou, né, para essa outra pessoa, estiver presente na hora que ele foi aleijado ou que ele foi morto, aí o outro não deve pagar. Por quê? Porque o dono estava ali. O dono também podia ter uma ação ali, né? Se era algo evitável, o dono estava ali. Então, o dono podia defender o seu animal, né? Então, o dono estava ali presente, né? Então, como foi emprestado e o dono estava ali presente, né? Então, o dono que responde que arca. Então, ele não precisa pagar nada para o dono. Aí diz: e se foi alugado, o preço do aluguel já será o pagamento. Ou seja, se ele pegou alugado, não é emprestado, né? Emprestado seria sim o dinheiro, né? Ele só pediu emprestado, mas não tá pagando nada pelo empréstimo ali, né? Agora aqui ele tá alugando o animal. Se ele alugou o animal, me aluga teu boi por 4 dias, né? E nesse período acontece isso, o boi morre, o boi fica aleijado, o valor do aluguel já vai pagar o boi, né? O valor do aluguel era para isso, para esse tipo de despesa, né? Caso acontecesse alguma coisa, no aluguel já tinha que estar incluso o prejuízo do boi vir a morrer, do animal vir a morrer, do animal vir a ficar aleijado. Então já tinha que incluir no aluguel essa previsão, né? Aí no versículo 16 diz: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. No versículo 17, se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe,
pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, o que acontece? A moça é uma virgem, né? Nunca se deitou com homem algum. Aí o homem vai lá e seduz essa mulher e se deita com ela. Né? Aí ele se deitou com essa mulher, ela perdeu a virgindade com ele, então ele era obrigado a casar com ela. Ele era obrigado não só a casar, mas também pagar o dote dela. Então ele tinha que pagar o dote para a família dela e ainda casar com ela. Mas o pai dela podia se recusar. O pai dela podia falar: não, eu não quero que minha filha case com ele. Minha filha não vai casar com ele, não. Mas se o pai dela não quisesse que a filha dele casasse com esse homem, ele receberia pelo menos o dote. Então o homem teria que pagar pelo menos o dote para o pai dela, mas não casaria com ela porque o pai dela não queria, né? Mas caso o pai concorde, caso o pai não tenha problema, eles têm que casar. Ele teria que casar com essa mulher e pagar o dote e tratá-la bem, né? Não poderia se recusar a casar com essa mulher nem dispensá-la. Ele teria que casar com ela. Aí agora no versículo 18, né? A gente vê aqui no versículo 17 que fala: pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A gente vê que tinha uma tabela, né? Havia uma tabela de dote das virgens. Então existe uma tabela de um valor que você tinha que dar realmente para se casar. Então não é que um dava 100 e o outro dava 1000, né? Não, havia uma tabelinha, tinha que seguir a tabela. Aí no versículo 18 diz: a feiticeira não deixarás viver. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, né? A gente vai ver mais sobre isso, né? Coisas que Deus abomina, né? Mas aqui diz que também a feitiçaria, né? A feitiçaria também Deus abomina. Abomina tanto que a pessoa deve morrer, né? Aquele que pratica a feitiçaria deve morrer. Então, no versículo 19 diz: quem tiver coito com animal será morto. Então, outra coisa que Deus abomina: relações sexuais com animais. Então, teve relações sexuais com animais, deve ser morto. Então, não era para se viver, é coisa abominável. Aí no versículo 20, quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Outra coisa que Deus abomina também, né? O sacrifício a outros deuses, né? Então, ainda que fizesse sacrifícios a Deus, ao Deus único, né? Ao Deus de Israel, ainda que fizesse sacrifício ao Deus de Israel, se fizesse também a outros deuses, seria destruído, porque não fez só ao Deus de Israel, né? Então teria que fazer somente ao Deus de Israel. Se fizesse a outros deuses, seria destruído. Não poderia fazer a outros deuses, né? Porque a gente lembra que aqui era um povo que veio do Egito, né? E eles eram acostumados a fazer sacrifícios aos deuses egípcios. Então, Deus aqui está deixando claro, ó, se alguém for pego, né? Se alguém fizer sacrifício a outros deuses, podem matar, né? Podem destruir essa pessoa. Então, é isso que Deus está falando. Para que isso acabasse, né? Para que parassem de ficar sacrificando aos deuses egípcios. Aí no versículo 21 diz: não afligirás um forasteiro, né? Nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Então vocês não devem ficar maltratando um estrangeiro. Vocês foram estrangeiros no Egito. Vocês gostaram de ser maltratados lá? Não. Então também não maltratem o estrangeiro que estiver entre vocês. É isso que Deus está falando. Aí no versículo 22. A nenhuma viúva nem órfão vocês devem afligir. Então vocês não devem maltratar, não devem humilhar e não devem intimidar nem a viúva nem o órfão. Por quê? Porque eles já são pessoas mais expostas, mais sensíveis. Eles não têm alguém que os defenda assim, né? Como uma família que tem um pai vivo ali, um homem vivo, né? Nessa época o homem, né, resolvia as coisas, né? Então a mulher não tomava frente, né? Era muito limitada, assim, né? A posição da mulher. Então, era uma situação frágil, uma viúva. Era situação frágil, um órfão. Então, não era, assim, já era tão difícil a situação deles já era tão frágil. Então, você não tinha que fazer a vida deles ficar mais difícil do que já era. Era isso que estava querendo dizer. Aí no versículo 23 diz: se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Então, olha bem, se vocês de alguma forma perturbarem eles e eles vierem orar para mim, eu vou ouvir eles. Então, tomem cuidado, né? Não perturbem a vida dessas pessoas. Deixa o viúvo e o órfão em paz, né? A viúva e o órfão em paz. Aí no versículo 24, a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Então, cuidado, não
maltrate, não humilhe, né? Não atordoe, não fica perturbando a viúva e o órfão. Não torna a vida deles ainda mais difícil do que já é. Porque se você fizer isso e ele orar para mim, eu vou ouvir a oração deles e eu vou fazer você morrer, né, o homem, e a sua mulher vai virar viúva, os seus filhos vão virar órfãos. Então toma cuidado. Eu vou fazer a sua família passar pelo que você fez. Então no versículo 25 diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros, né? Então, se você emprestar dinheiro, né, ao seu irmão que está necessitado, não cobre juros, né? Não cobra juros do seu irmão. É isso que Deus estava falando aqui na lei. Aí no versículo 26. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. O que é a vestes aqui? A vestes é túnica, uma capa, uma manta. A gente lembra disso com José, né? Então, era algo que era muito usado. E as pessoas penhoravam isso, porque era algo de valor. Às vezes a pessoa estava com precisando de algum dinheiro, alguma coisa, então eles penhoravam a túnica deles, penhoravam a capa deles, né? E recebiam um valor por conta disso. E aqui Deus está falando para não pegar isso, porque o que acontece? Essas capas, essas túnicas, né? Era uma coisa que colocava por cima, né? E era bem quente, então as pessoas usavam aquilo até como cobertor, as pessoas se aqueciam no dia frio com aquilo. E Deus fala: não tome isso como penhor. E se tomar, antes do final do dia, devolva para que ele durma com ela, para que ele não passe frio, para que ele não tire a única coisa que tem que o impede de passar frio, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Versículo 26. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, né? Capa, manta, túnica, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Versículo 27. Porque é com ela que ele se cobre. É a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando ele clamar a mim, eu vou ouvi-lo, porque eu sou misericordioso, né? Então, Deus está falando: você não teve misericórdia dele e deixou ele passar frio para guardar como penhor a túnica dele, mas eu sou misericordioso e eu vou ouvir ele. Você pode não ter ouvido ele gemendo de frio, mas eu vou ouvir. Aí no versículo 28 diz: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o princípio do teu povo, né? Então você não deve blasfemar contra Deus, você não deve, né? Também amaldiçoar o líder do teu povo, né? Você não deve amaldiçoar ali o líder do teu da tua nação, é isso que está falando, para respeitar os governantes. Aí no versículo 29 diz: não tardarás em trazer ofertas do melhor da tua produção, e das tuas vinhas o primogênito de teus filhos me darás. Aqui a gente lembra já, né, que Deus havia já falado para reservar o primogênito para ele. E aqui Deus está também colocando isso na lei, né? Então é na lei ali que os primogênitos devem ser entregues a Deus. E aqui também a primazia, né? Tudo que for o melhor, o primeiro de tudo que ele receber, de toda a produção, né? De tudo que ele receber, né? Em dinheiro, em tudo, em produção, ele deve dar a Deus. É isso que está querendo dizer aqui no versículo 29. Aí no versículo 30, da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me a darás, né? Então aqui Deus está falando da mesma forma como você vai consagrar a mim seus primogênitos, né? Que a gente já havia falado sobre isso antes. O primogênito, o homem, era consagrado a Deus, né? Assim também como tudo aquilo que você produzir, que você receber, né? A primeira parte é minha, também dos seus animais também serão. É isso que Deus está falando. Você deixa o animal, quando nascer, 7 dias ficar com a mãe dele, e no 8º dia você mata ele e me dá. Você sacrifica o animal para mim, um filhote, com 8 dias. É isso que Deus está falando. Você deve me dar esse animal. Aí no versículo 31, ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães, né? Então vocês devem se consagrar, vocês devem se santificar, vocês devem manter o seu corpo santo, somente santo, sã, né? Tudo bem. Então vocês devem se consagrar, então não vão comer carne que foi dilacerada no campo por um animal selvagem. Um animal selvagem veio, matou outro animal selvagem. Um animal selvagem veio e matou outro animal, né? Um animal selvagem veio e matou um boi. E o boi foi dilacerado pelo animal selvagem. Você não deve comer aquela carne que sobrou.
Por quê? Porque aquele animal já foi profanado. Por quê? Porque Deus fala que você não pode comer um animal vivo. Por causa do sangue, sangue é vida. Então, se um animal selvagem veio e matou outro animal e dilacerou, ele profanou aquele animal, porque ele comeu aquele animal estando vivo. Então, ele matou aquele animal ainda vivo, o sangue ainda correndo na veia daquele animal. Então, aquele animal foi profanado. Não coma esse animal que restou, porque aquele animal foi profanado na morte dele. Então, não coma. É isso que Deus está falando. Seja consagrado, se consagrem, né? Então, a gente vai finalizar aqui hoje o estudo do capítulo 22, né? Foi hoje curtinha a aula, né? São leis, né? Mais rapidinho mesmo.